Eu queria conversar com você hoje, continuando o nosso texto que nós estamos estudando. Quem lembra qual é a carta que nós estamos estudando? Hebreus. Muito bem, Antônio, muito obrigado. Nós estávamos vindo de uma sequência, mas paramos no capítulo 1. Depois nós tivemos dois domingos que ministramos outros textos, e domingo passado não teve o culto aqui, que nós estávamos na Marcha para Jesus e lá do show do Fernandinho. Eu ia comer pastel, na hora que eu fui comer pastel acabou, bem na hora. Se eu vi você pedindo, me dá o negócio da propaganda, que tinha acabado, né? E eu não estava ligado. Eu falei pro pastor, falei, amor, vou... Ela falou, não quero comer não estou com fome, eu comi não sei o que em casa. Eu falei, eu estou com fome, eu vou comer um pastel. Ela olhou para mim e falou assim, você não viu que já acabou? Eu falei, não. A Antônia mandou até tirar o negócio aí, porque acabou o pastel. Eu falei, tá bom então não vou comer, ué. Está bom. Eu gostaria muito que você desenvolvesse o gosto pela leitura da Bíblia. Assim como você gosta de comer carne. Assim como você gosta de comer doce. Assim como você gosta de... O que você gosta? O que mais? Comer, né? Comer. Assim como você gosta de ganhar dinheiro. Vamos pegar, ganhar dinheiro. Gostar de ler a palavra. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu falei para a pastora, vocês lembram que alguns domingos lá, bem para trás, eu começava o culto dizendo assim, você que não nasceu de novo vai ter dificuldade de entender o que eu vou falar. Quem lembra disso? Quase todo culto eu abria falando isso. O que eu vou ler aqui, talvez se você que não nasceu de novo, não encontrou Jesus, não entregou sua vida a Ele, você tem dificuldade. Quando eu comecei a falar aquilo, Deus falou no meu coração, você vai perder algumas pessoas por causa disso. Falei, foi assim que o Senhor me ensinou. Eu não prego para agradar você, para você ficar aqui. Você é livre, tem tanta igreja na cidade, você pode congregar onde você quiser. Você que está aqui, você que está aí, tem vários lugares para você ir, tem várias igrejas, tem várias palavras, várias ministrações. Mas eu gosto muito de tentar obedecer a Deus, porque eu aprendi com o apóstolo Pedro, quando ele diz, o que importa é agradar a Deus e não aos homens. E quando Deus coloca algo para eu falar, eu falo, Senhor, nem eu gostaria de ouvir isso. E eu já falei para vocês, uma das primeiras coisas, quando eu vou ministrar aqui, eu tenho que pregar para mim primeiro. E o desafio de ler a carta de Hebreus, eu já li muitas vezes Hebreus, mas é uma coisa tão assim necessária para os dias de hoje, porque o que você vai ver nela é só Jesus. Você encontra Jesus de ponta a ponta. Eu estava falando esses dias, acho que foi lá na Cuiabá, no sábado que eu ministrei lá. Eu creio tanto na Bíblia que eu creio até na fitinha que tem aqui no meio dela. Eu creio tanto na Bíblia que eu creio na capa. Até na capa eu creio que a capa é abençoada. E eu sei ler as Escrituras com os olhos de um estudioso. Eu estava conversando com algumas pessoas, e até a Evelyn mandou uma imagem para mim da Bíblia, né? Eu não respondi para você porque eu tenho dificuldade de indicar a Bíblia de estudo para as pessoas. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque a maioria das vezes que eu vi pessoas com Bíblia de estudo, ela começa a entender só o que está no rodapé da Bíblia, que é um comentário de alguém que estudou aquele texto. E aí você está dizendo que o Espírito Santo só pode ensinar aquilo. E as pessoas creem naquele rodapé, porque a Bíblia é assim, a Bíblia de estudo. Ela é... Essa minha aqui não tem estudo nenhum, ela é só o texto. A Bíblia de estudo ela é metade Bíblia, metade comentário. Aí as pessoas começam a ler só os comentários, no sentido de aprender. E tem muita coisa boa, mas é limitado. Aquilo ali é um grupo daquele povo do King James, da Bíblia Scofield, ou a apologética, ou a pentecostal, que eles reuniram para estudar, daí eles dão a ideia no segmento da denominação, se é presbiteriano, se é batista, se é arminiano, se é metodista, se é pentecostal. Aí eles dão a interpretação daquilo e as pessoas acabam ficando só com aquilo. Agora, quando a pessoa é estudiosa, ela pega 3, 4, 5 tipos de Bíblia, de estudos, e vê os 5 pontos de vista daquele texto. E mesmo que ela pegue os 5 pontos de vista, que às vezes é diferente, ela fala assim, Senhor, eu quero aprender aquilo que está para trás da letra.
Não só o que eles entenderam. Porque o que eu tenho observado, Sérgio? Eu já vi pesquisa sobre isso, Daiane. Mais de 70% das pessoas conhecem da Bíblia o que ouve dos outros dizer da Bíblia, não o que ele lê da Bíblia. Muito mais de 70%. Se for dividir naquela fração de pizza, dá mais de 70% as pessoas conhecem Jesus pelo que ouve dos outros falar e não pelo que ele lê nas Escrituras. É alguém que leu e falou, Jesus é assim. Por quê? Ah, porque fulano disse. Você já viu na Bíblia? Não, mas fulano disse. Nem confere na Bíblia se é aquilo. E às vezes não é aquilo propriamente dito. Aquilo foi a interpretação daquela pessoa. Ouvi naquele podcast, ouvi naquele YouTube. Até a pastora estava lembrando de um irmão lá na igreja, Val. Viu, Márcio era o nome dele. Eu tinha uma célula. Todas as vezes na célula... Antônio, ele era um rapaz simplão. Acho que eu contei para você já dele que o irmão dele abriu uma funerária lá em Santo Antônio. E o cara falou que se você abrir a funerária, vai ser o primeiro a estrear. O irmão dele abriu a funerária, ele tinha comprado uma caravana, o cara foi lá e matou ele dentro da funerária, o irmão dele. Eu fui com ele buscar a caravana. E era um rapaz bem simples, de pouca leitura. E nós estávamos na célula assim, de repente eu li um texto, ele levantava uma lebre assim no assunto, eu falava, muito alto, o som. Aí eu falava assim, é que esse som aqui eu quase não uso, é o outro. Aí eu falei assim, de onde que ele está tirando essas ideias tão assim profundas, mas algumas sem nada a ver? Eu falava um assunto, ele falava, pastor, o que quer dizer tal coisa? Não tinha nada a ver com o assunto, mas era fundamentado num texto que ele... Aí um dia, do meu lado, eu li a Bíblia dele. Ele com a Bíblia de estudo, e ele grifou bem embaixo ali, onde ele tinha feito comentário. Eu falei, é daqui que ele está pescando essas coisas. Sabe aquela coisa de você estar aqui conversando, de repente alguém fala assim, levanta a mão e fala, pastor, me responde uma coisa, quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Mas o que tem a ver com o assunto que eu estou falando? Né? Daí a pessoa, não, porque segundo fulano, disse que ciclano... Onde você leu isso? Ele só estava lendo os comentários. Estava ficando especialista em comentário de Bíblia de estudo. Sabe? Não estou dizendo que não é bom, mas é bom quando você estuda vários pontos de vista, não só aquele. E eu tenho visto que a maioria das pessoas, quando a gente conversa, quando você pede para orar, a oração dela é tão rasa, que ela não tem leitura bíblica. A leitura bíblica ajuda você a orar, porque você ora a palavra. Você não vai orar dizendo, Senhor, me dá tal coisa que eu quero, que você sabe que na Bíblia está escrito que Deus vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Ele te dá tudo, mas tudo que você precisa, não tudo que você quer. Porque nem tudo que você quer é bom para você. E a gente faz isso até com os filhos, né? Você não dá tudo que o Antônio quer, você dá o que o Antônio precisa. Né? Às vezes ele quer uma coisa que não é o momento dele ganhar agora. Quer ver, por exemplo, ô Antônio, você queria ter agora uma bicicleta elétrica para você vir para a escola? Aí, ó. Tá uma febre, né? Motinha elétrica na cidade. Meu Deus do céu. Esse dia um guri... Hã? Esse dia o guri passou assim, eu cabeça, ele subiu na calçada e na calçada se desviou de uma mulher. Cara, eu não aguento ver um negócio desse. Eu não aguento. Eu encostei a pista do lado dele assim, que ele desceu que foi na rua, eu falei, ô jovem, encosta aí. Ele, encosta aí. Ele, que foi, tio? Eu falei, tio nada. Você para de ficar andando na calçada, rapaz. Você não me anda na calçada desse negócio não, do jeito que você fez ali. Eu quase atropelou a senhora ali atrás. Não, mas não, isso aqui não é para andar em calçada, não. É para andar aqui na rua. Mas é bicicleta elétrica. Eu falei, nem que for elétrica, nem sem ser elétrica. Não é de andar na calçada, calçada é de pedestre. Se pega uma criança saindo de uma loja, quase que ele arrebentou a senhora. Sabe? Então, eu estou falando isso porque às vezes a gente vai orar e fica pedindo coisas para Deus ou falando coisas que não tem nada a ver com a palavra. Até na conversa do dia a dia, a gente percebe que a pessoa é rasa, ela não tem fundamentação do conhecimento bíblico para falar, para conversar sobre as coisas de Deus. E às vezes quando fala, é do podcast que ouviu, é do pastor fulano que diz, mas ela mesma, de conhecimento pessoal, dela se alimentar da palavra, rasa, da profundidade de um pires. Por isso que eu falei aqui no culto, eu gostaria muito que você desenvolvesse amor, desejo pela leitura da palavra. Porque o que vai fazer você desenvolver a sua vida cristã, a sua fé, a sua comunhão
com o Espírito Santo é o tanto que você se alimenta da palavra de Deus. Você lembra quando o diabo tentou Jesus no deserto? O que ele falou para Jesus? Na primeira pegada, Jesus estava com fome, você não é o filho do homem? Transforma a pedra em pão. Aí você vai dizer para mim que Jesus falou brincando para ele. Não estou com fome. Não falou isso. Está morrendo de fome, 40 dias, filho. Mas ele disse uma coisa para o diabo que está escrito, ele citou a palavra para o diabo. Ele falou, nem só de pão o homem viverá. E a gente para nisso. O texto lá continua. O evangelista ele não terminou de escrever todo o texto. Mas o texto ali é assim, ó, nem só de pão o homem viverá. Mas, tá, então você está passando fome. Se você está dizendo que você crê, que você não vive só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus, que hoje é a palavra escrita para nós, a palavra de Deus, a Bíblia, e você não se alimenta da palavra, você é um como que chama a pessoa que é magrinha? Anorexo. Espiritual. Tá gordinho de comida, mas magrinho de fé. Por quê? Porque não se alimenta daquilo que você diz que você não pode deixar de comer. Nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, pastor, eu ouço Deus. Você ouve Deus? Eu tenho medo de gente que ouve Deus todo dia, que eu quase não consigo ouvir Ele. Eu fico assim, ó, eu não ouço nada às vezes. Tem dia que ele não fala nada comigo, Elton. Porque ele fala assim, quer me ouvir? Leia a palavra. Porque quando eu oro, é eu falando com Deus. Quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. Mas a gente não tem tempo. E o pior nosso do Brasil é que a gente não tem escola que ensinou a gente a desenvolver o prazer da leitura. Ainda mais agora que isso aqui, ó. Eu vou ouvir um vídeo aqui, eu ponho lá no 2x. O pastor briga comigo, não tem paciência ficar ouvindo, né? Porque a gente quer ouvir rápido, que vai rápido a coisa. E quando você vai ler a palavra, não dá para pôr no 2x. Quando você vai ler a palavra, você não lê em 2x. Tem gente que lê em 0.1. Assim, né? Paulo, apóstolo de... Né? Eu lembro do Martim, quando ele começou a ler. Tinha uma dificuldade, hoje não. Hoje ele lê bem. Quer ver? Ó, pega aí sua Bíblia aí, Martim, vamos ler. Vai lá, Hebreus capítulo 2, nós já lemos o capítulo 1. Eu estou chamando a sua atenção para isso, para que você desperte comigo o interesse pela leitura da palavra. Eu quero conversar com você hoje sobre o capítulo 2 de Hebreus. O capítulo 1, nós saímos do capítulo 1 quando dizia o quê? Tendo Deus outrora falado, lá naquela pregação eu falei que Deus fala. Ele continua falando, ele falou pelas escrituras, ele falou pelos profetas, e o texto diz, hoje nos fala em Jesus. Então Jesus é a palavra vivida. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, leia pelo menos os evangelhos. 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E se tem preguiça de ler os 4, lê pelo menos um. João é top. Agora, se você quer conhecer mais da história de Jesus, lê Mateus, 28 capítulos. Você quer um evangelho rápido, que assim, é Marcos, 16 capítulos. Marcos, no primeiro e segundo capítulo, Jesus já nasce e já vai quase para a cruz. Ele é muito rápido, Marcos. Né? Lucas já é detalhista em cura. O filho do homem, curou isso, curou aquilo, fez um milagre. Por quê? Porque Lucas era médico. Ele se importava com isso, porque ele queria provar para os outros que Jesus era o Deus que curava. João já era aquele camarada que falava sempre para a comunidade, né? Greenville aqui, lado do... Ontem nós estávamos conversando com os meninos lá no projeto, eles falando, onde você mora? Eu moro no Greenville. Vale Verde em inglês, Greenville, Greenville. Falei, aí, que chique. New Box, Nova Poxarel, em inglês, fica bonito, né, Sérgio? Onde você mora? New Box, Nova Poxarel, Greenville, Vale Verde em inglês. Dream Valley, Vale dos Sonhos. Não tem o Vale dos Sonhos também? Aí negócio é morrer, né? Então é para a comunidade mais simples, com dificuldade. Quer dizer, para nós. João escreveu para nós. Preguiçoso de ler e que não entende direito. Nós, o povo brasileiro. Então, nós saímos desse contexto de Hebreus 1, que Deus falava, continua falando. Aí, em cima disso, eu quero ler o capítulo 2. Ó.
Ele diz assim, por esta razão, que razão? A razão de que Deus fala conosco, pelos ensinamentos que nós recebemos, por essa razão, vou ler cavalo aqui. Convém atentar com mais... O que é diligência? O que é diligência? Tá vendo como é difícil? É melhor você vai lá para a Bíblia na linguagem de hoje. Fica mais fácil você compreender. A sua linguagem de hoje, né, Antônia? O que fala? O que fala? Se quiser acender a luz aí, ó, pode acender. Diligência é atenção, é ser mais correto possível, né? com mais critério. Então, ó, convém nos atentar, ali fala atentar, na minha fala apegar. Apegar, prestar mais atenção. Que é uma coisa que eu tenho falado na escola. Martinho, eu falo para meus alunos, sabe que a maior dificuldade hoje eu como professor? É chamar a sua atenção para mim. É prender a sua atenção. Por isso que eu faço de tudo na sala de aula. Você acha que quando eu brinco aqui na frente do culto é para quê? Para chamar a sua atenção. Para ver se você presta atenção no que eu estou falando. Porque senão você olha para o celular, lendo o texto, de repente chega uma mensagem, você já começa a fazer assim com o dedinho. Aí já foi. Você está com o corpo aqui e a cabeça lá fora. Isso acontece com todo mundo. Por isso que ele diz ali, mais diligência, atenção, para as coisas que já temos. Se lá no capítulo 1 diz que tendo Deus outrora falado, então está dizendo, eu tenho ouvido. O que você tem ouvido? Aí que eu quero parar para você raciocinar. O que está entrando no seu ouvido ultimamente? O que você mais ouve? Palavra de Deus ou música de porcaria? O evangelho que você lê ou redes sociais sobre fofoca da vida dos outros? Que é o que mais está pegando hoje. Você chega no mercado, a pessoa do caixa vem, passa as coisas, quando ela termina de passar aqui, vai calcular, ela cata o celular e fica assim, ó, na sua frente. Aí vira para outra do carro, ô fulano, você viu o que aconteceu com o ciclano? E você ali esperando. Eu fico pensando, meu Deus, se um gerente vê um negócio desse, aí você olha para o gerente está também. Não tem, as pessoas não estão mais com senso de profissionalismo, de atender você como cliente e falar, ó, é só isso, seu Sérgio, precisa de mais alguma coisa? Né? É assim, ó, é isso aí, Sérgio, tá, peraí, ele fica lá no celular. Aí às vezes você quer mais alguma coisa, fala, eu esqueci de uma coisa. Ele, hã? Parece aquele furão. Então eu falo para meus alunos, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você preste atenção. Na época de Jesus, os milagres e as maravilhas faziam o povo ficar prestando atenção. Você acha que Jesus usava comida para quê também? Além de matar a fome? Chamar a atenção do povo. Que é igual agora na política. Agora estão dando comida de tudo quanto é jeito para chamar a atenção. Para entreter a pessoa. Você sabe disso. A gente faz um churrasco, vem 300 pessoas na igreja. Você fala que vai orar, vem 2, 3. Então ele está dizendo aqui, ó, para as coisas que já temos ouvido. Então ele está dizendo, chamando a nossa atenção com diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Desviar do quê? Do que você aprendeu. Agora, se você não aprendeu, você não ouviu, não prestou atenção. Nós estamos vindo lá de Hebreus 1, tendo Deus outrora falado. Você nem lembra nem o que nós estávamos falando lá no capítulo 1. Aí chega aqui agora, a gente vai falar, para não desviar daquilo que ouvimos. Ouvimos o que mesmo? Qual era o texto? Que assunto mesmo? Eu estou falando isso porque eu me importo que você não se apegue a mim, não se apegue a este lugar, que você não fique dependendo de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Para que você não se apegue a virar crente, pior de igreja. Sabe o que está acontecendo hoje? As igrejas estão lotadas de gente vazio. Esse dia eu comecei a falar com Deus sobre isso, e Deus consolou meu coração sobre isso. Eu falei, Senhor, tem hora que dá vontade de parar com tudo, porque é jogar pérolas aos porcos. Você estuda, se capacita, vai e traz alimento, a pessoa fala, hoje eu não vou, não estou com fome. Eu espero que esse tipo de gente fale assim, eu não vou porque eu estou cheio da palavra. Mas infelizmente eu sei que não é. Por quê? Porque as redes sociais entregam a sua vida. O seu comportamento entrega. Seu tipo de viver, de fala, de comportamento, demonstra que você está cheio de tudo menos da palavra. Você viu que eu pus lá hoje, acho que foi no individual de vocês, que eu mando no minha retransmissão. Às vezes a pessoa pensa que eu mandei só para não, eu mando para um, vai para todo mundo. Foi assim, você
A sua agenda, porque a nossa, né? Porque eu me incluo nisso. A nossa agenda demonstra quem nós escolhemos. Por quê? Eu peguei o texto lá de Josué, quando Josué falou assim, ó, se você quer continuar seguindo o Deus do seu pai, o Deus dos amorreus, você pode seguir, vai seguir a tradição da sua família, segue. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Quem disse isso? Josué. Quem é Josué? Não é um cara choré, não. Para começar, Josué é sucessor de Moisés. Ele continuou o que Moisés começou. Quem levou o povo para entrar na terra prometida foi Josué. Só que ele andava aos pés de Moisés. Onde Moisés ia, ele estava na cola. Moisés entrava na tenda e ele ficava do lado de fora esperando. Os únicos que saem. Josué e Caleb, só os dois que entrou na terra prometida. Mas Josué foi o guerreiro que Deus usou para continuar a obra, ao ponto de quando entrou em Jericó, quem deu a volta nas muralhas lá? Josué. Então, ele tem cacife para falar, mas ele tomou uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. É uma decisão. E Josué é a mesma raiz da palavra de Jesus, sabia? Yeshua. Yeshua é a mesma coisa. Josué e Jesus têm a mesma raiz do nome. Tanto que Jesus é o nosso Josué do Novo Testamento, o nosso guerreiro, o que derruba as muralhas, o que nos conduz para a terra prometida. E onde você aprende isso? Lendo as Escrituras. E eu tenho certeza, a gente já começou, estudo, reunião. Ninguém tem tempo de... A gente se reúne só no domingo. Se a gente marcar um dia na semana para estudar as Escrituras junto, as pessoas estão tão cheias, tão fartas, que não tem fome de aprender. Eu saí daqui para ir num sábado, a Evelyn estava lá. Quantas horas eu falei lá? Das 3 e pouquinho, às 4 horas deu, né? Em pé, 4 horas falando. Alguém aqui assistiu o link? Pus lá no grupo. Alguém assistiu? As pessoas de lá tiveram paciência de me ouvir 4 horas falando sobre o ministério evangelístico. Convidei alguns para ir, não puderam, tinha outros compromissos. Eu queria levar uma equipe, eu queria chegar lá com a minha equipe, para o pastor falar, quem são esses? Essa aqui é a minha equipe, lá da nossa igreja. Então nós já fizemos, é tão gostoso, né? Chegar aí com a equipe na outra igreja, né? Aquela vez nós estamos em Cuiabá, não é gostoso? A gente faz um passeio, tem um discipulado, tem uma coisa diferente, é bom demais. Agora a pastora Deise ministrou hoje, ela levou a equipe dela lá, com a igreja dela, foi muito massa. Hoje já falou sobre o ministério profético. Tudo aquilo que eu falei lá, Evelyn, está aqui dentro de mim. Eu aprendi vivendo, aprendi lendo, aprendi estudando. Não fui para seminário, não foi eu me capacitando, Deus me dando graça. Eu não estou dizendo que você também tem que estar cheio disso, mas pelo menos o básico da palavra nós temos que ter. Fundamentos. E Hebreus, a carta de Hebreus, nos dá um fundo. Sabe o que é fundamento? Quem sabe o que é fundamento? O alicerce. Quando você vai construir uma casa, um prédio, tem que ter o fundamento, a raiz bem funda. A maioria de nós estamos com um monte de coisa para cima. Primeira chuva vai derrubar, primeira dificuldade acaba com o casamento, acaba com vida, acaba com tudo. Por quê? Porque não tem fundamento. E o fundamento demora, né, Sérgio? E depois de pronto ele não aparece, porque ele fica para baixo da terra. Ele só aparece quando dá um vento forte que não cai. Fala, por que não caiu? Porque para baixo da terra tem tantos metros de profundidade. Cavou. Jesus conta isso na parábola do semeador. Jesus conta o homem que edificou sua casa na areia e na rocha. Ele fala que o da rocha ficou firme, né, rocha? Tá aí a rocha aí, ó. Vanessa Rocha. Você tem que cavar, filha. Seu nome já diz tudo. Não é fácil não, senão, ó. Às vezes você vai ver seu filho com filho para você ver o resultado daquilo que você orou hoje. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque não é uma questão circunstancial. Quando eu pego seus meninos que vão lá pro projeto, eu não vou para jogar bola com eles. Eles podem jogar bola em qualquer lugar. Está entendendo? Mas eu sei que isso marca a vida das crianças. Marca para sempre. Ou uma coisa muito boa, ou uma coisa muito ruim. E eu sempre oro, Sérgio, para que seja uma coisa muito boa. Para quando eles ficarem mais velhos, eles lembrarem, olha, um dia eu estava no jogo, o pastor me falou isso. Um dia tinha um senhor que veio aqui trazer pão para nós comer, e ele disse isso. E aquilo mudou a minha mente. Não é, Sérgio? Quando você vai servir o pão para os meninos, não é só por causa de encher barriga, porque se fosse, tinha que ir todo dia, né? Mas é a questão do pão, para eles conhecerem o pão vivo que desceu do céu.
Cristo Jesus. Eu estou falando isso para você porque o texto aqui já começa chamando a nossa atenção. Ó, ainda não, Val. Portanto, convém. O meu texto diz, por esta razão importa. Tem que ser. Não vai resolver se você parar ali. É aquele negócio, eu ouvi, tá. Mas ouviu e fez o que com o que você ouviu? Se você não fez nada, você lembra que eu falei esse dia que a conversão é você fazer algo diferente do que você fazia? Não é só deixar de fazer o que você fazia? Lembra esse dia que eu falei sobre isso? A conversão na vida da pessoa faz ela mudar. A conversão é mudar o sentido. Paulo perseguia, passou a ser perseguido. E quando ele foi perseguido, o que ele fez? Por que ele estava sendo perseguido? Porque ele estava fazendo o contrário do que ele fazia. Ele perseguia quem pregava. Agora ele prega e sendo perseguido e continuava pregando. Ele podia falar, não, eu vou parar, sabe por quê? Eu já aceitei Jesus e tá bom. Ele falou, não. Teve casos dele que ele falou assim, importa que eu pregue. E ai de mim se não pregar. Tem texto do apóstolo Paulo que os caras batem nele, apedreja ele, leva ele para o lado de fora da cidade, Martim. Dá um cacete nele, apedreja ele e joga ele assim no final da cidade e dá como morto. Fala, morreu. Paulo larga ele, morreu. O texto diz, largaram ele como se estivesse morto. O texto diz que Paulo levantou, todo machucado, bateu a poeira, falou, vou voltar para a cidade para pregar de novo. Voltar para o lugar de onde ele apanhou. Olha que camarada, meu amigo. E quando ele vai e prega, as pessoas que bateram nele, ele prega para a pessoa se converte. E qual é o sinal do que aquela pessoa se converteu? A pessoa que bateu estava curando as feridas dele. Podia só falar, não, pode ir embora, Paulo. Agora eu sou irmão, Pai do Senhor, graças a Pai. Amém, irmão? Não, vem cá. Agora eu vou fazer o contrário. Já que eu me converti, aquilo que eu fazia, eu vou fazer o oposto. Se eu bati, agora eu vou curar. Você entendeu? A conversão faz você agir, não ficar parado. Então, se você nasceu de novo e encontrou Jesus, leia as Escrituras. Mas leia e pratica, porque Tiago vai dizer que adianta você só ler e não praticar? Você vai ser só ouvinte e não praticante. Eu falo para meus alunos, é melhor você aprender 30% do que eu estou te ensinando do que copiar 100% e não aprender nada. Professor, é para copiar. Aí vem e mostra o caderno, você dá visto. Show, parabéns, aí tudo bonitinho copiado. Eu pergunto sobre o assunto que eu ensinei. Porque no dia da prova você vê que a pessoa não aprendeu nada. Mas o que adianta? Tem um outro gurizinho que não copiou nada, mas o que eu falo o assunto da pessoa, eu lembro que ele disse, você falou isso, e eu falei, show. Você aprendeu. Você não só copiou. Você escutou o que eu falei, não pôs no caderno, mas está aqui dentro da sua mente. Só que tem gente que... O segredo é da gente descobrir e respeitar o jeito de cada um aprender. Tem gente que aprende? Tem gente que aprende? Tem gente que aprende? Fazendo. E tem gente que não aprende de jeito nenhum. Nem ouvindo, nem vendo, nem fazendo. E aí é o desafio. Você vai ter que tentar descobrir um jeito para aquela camaradinha. E sabe qual é a melhor prova de que você aprendeu uma coisa? Não. A melhor prova do que você aprendeu aquilo. Você vai repetir para aprender, mas qual é a melhor prova de que você aprendeu? Quando você está ensinando aquilo que você já aprendeu. Você está ensinando alguém, então é sinal que você já aprendeu. Você está ensinando. Só que não assim, igual eu vejo os professores, que o governo dá um livro, com todo o conteúdo, o professor vai lá e passa no quadro que está no livro, e fala para os meninos, copie no caderno. Copiou do livro no caderno, do livro no quadro, do quadro no caderno, e alguns professores têm preguiça de passar no quadro, pede para um aluno passar no quadro para ele. Oi, Val, tudo bem? Como está bonitinho de vermelho? Passa no quadro para mim, isso aqui. Aí a Val vai lá, oi, professor, obrigado, empresta aí. Vai lá e começa a passar no quadro, e o professor... Ele sabe, a escola é assim. Eu faço questão, tem a televisão, eu posso projetar tudo lá, mas eu faço questão de pegar o pincel, vir no quadro, escrever. 31/5/2026. Professor Quintanilha, disciplina Educação Física. Tema da aula. Escrevo e vou no cantinho aqui. Pensamento do dia. Escrevo o pensamento do dia.
E já sabe que copiar no caderno. Pelo menos isso aqui. Agora vamos entrar no assunto da aula. Eu mostro às vezes alguns vídeos para eles e entro no assunto da aula. Mas para chamar atenção, meu amigo, que coisa, hein? Agora tá bom que não tá podendo usar isso aqui na sala, né? Mas você descuidou, tem um Anthony. Ô, fulano, presta atenção aqui, para de ficar puxando o cabelo do guri. Aí tá o Enzo lá, puxando o cabelo da Chayane. Ô, professor, o Enzo aqui, puxando o cabelo. Fulano, vem cá, senta aqui do meu lado. Já põe do meu lado, senta aqui, fica aqui. Eu tento fazer alguma coisa. Aqui, na mensagem, na pregação, eu também procuro fazer isso, para você prestar atenção no que está sendo dito. Mas a minha maior preocupação é tentar mostrar para você que em tudo que você olhar nas Escrituras tem Jesus, porque é dele que você precisa. Diga comigo, conhecer Jesus é tudo. Mas não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de viver com ele, de se relacionar com ele. Você jamais ia amar a Chayane se você não convivesse com ela. Não tem como amar, conviver com alguém que você não ama. E tem casamento que vai sendo mastigado. Não, eu conheci uma senhora. Ela disse, pastor, eu estou há 60 anos com esse... Está vendo aquele senhor lá? Eu falei, sim. Nós estamos casados há 60 anos. Eu falei, que bênção. Ela falou, faz 60 anos que eu sou infeliz. Eu falei, o quê? Mas por quê? Ele bate na senhora, alguma coisa assim? Não, é porque eu não amo ele. Eu falei, 60 anos, não? É que naquela época não era a gente que escolhia. Eram os pais que escolhiam. Um belo dia meu pai chegou e falou, você vai casar com o filho do meu colega. E chegou no dia, eu tive que ir lá na rodoviária para ir buscar o meu noivo, que eu nem sabia quem que era. E eu pedi a Deus, tomara que ele seja bonito, tomara que ele seja bonito. E quando ele chegou na rodoviária, ele falou assim, a hora que eu vi ele descendo no ônibus, eu já não gostei dele. Mas eu tive que casar, e eu aprendi com a minha mãe, que uma mulher direita é uma mulher que lava, passa, cozinha, é fiel. E nesses 60 anos eu tenho sido essa mulher fiel a este homem. Mas eu nunca fui feliz. Parece loucura? Tem gente assim na igreja, Daiane. 30 anos sentado no banco, infeliz com Cristo, porque não casou com Jesus. Não desenvolveu um amor por Cristo. Não entendeu que você tem que amar Cristo mais do que você ama seu filho, mais do que você ama seu esposo. É um caso, eu sempre falo para vocês, Deus quer ter conosco um caso de amor. Só que não é um amor, esse amor pobre aí que a gente resolve na cama, com dinheiro, não é esse tipo de amor, é o amor que Ele demonstrou por nós na cruz. Hebreus vem fundamentar isso dizendo, olha, Ele cumpriu a parte dele em tudo. E você? Aí você olha e fala, puxa, eu saio aqui na esquina, já estou traindo ele. Já estou adulterando, sabe o que é adulterar? Eu já estou buscando outros deuses. Ah, pastor, eu não adoro Deus, não, mano. Não precisa ser Deus de estátua. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu carro, o seu serviço, pode ser o seu eu, você se idolatra tanto que você ama mais você do que a Deus. Quando você não faz o que deveria fazer, por exemplo, eu acabei de falar, leitura das Escrituras, você está dizendo que Jesus falou para o diabo uma mentira, nem só de pão homem viverá, eu consigo viver só de pão. Consigo, ó, pão puro, estou vivinho, está vivo carnalmente, né? Está vivo carnalmente nesse mundo, cheio de si. Quando Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo, negue o si mesmo. E a gente está cheio de si mesmo. Eu e você acabamos sendo discípulos de nós mesmos. Sabe por quê? Eu não falo às vezes, mas eu ajo assim, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu penso, vivo do jeito que eu quero. Não estou nem aí com o que a Bíblia diz, nem vou ficar lendo o que a Bíblia diz para mim não saber o que tem que fazer. Tem gente que é assim. Eu conheço gente. Aquele tipo de gente que fala assim, eu não vou no médico para não achar doença. Então vai, ué. Daqui a pouco você dá um BO e começa para você devia ter vindo antes. Lembra a Binha? A Silvaneide? Né? Uma unha encravada, que entrou, um toco de pau na unha do pé. Fez torar a perna.
Porque saiu no quintal, o Wellington, tempo de chuva aí, saiu no quintal, sabe quando chove demais, a grama cresce, tem um toco por baixo, você não vê? Ela foi passar correndo, meteu a unha naquele toco podre, entrou sujeira da madeira embaixo da unha e machucou. Depois eu limpo, limpou só superficialmente, aquilo lá foi arruinando, e juntou pus, infeccionou, o dedo começou a latejar, e vai no médico, não, vou passar um remédio, não sei o quê, e o dedo foi ficando roxo, preto. Quando ela foi no médico, a primeira coisa que o médico falou, vai ter que arrancar o dedo. O quê? Vai ter que arrancar o dedo. Porque, eu vou te falar, gangrenou, né? Deu gangrena. Apodreceu. Não tem mais vida naquela parte do corpo. O médico falou, tinha que cortar o dedão. Ela falou, jamais. Não vou cortar o dedo, não. E relutou com o médico. Foi tentar com cura, com aquelas coisas, foi apodrecendo. Quando ela voltou lá, o médico falou, agora tem que cortar o pé. Porque a parte podre, morta, vai ganhando espaço no corpo. E isso faz todo sentido no questão do que eu estou falando sobre a vida do corpo da igreja. Se você não alimenta, parte do seu corpo está morrendo. E é a parte mais importante. Porque mais do que ter um carro, uma moto elétrica, um dinheiro no banco, Deus não quer só que você tenha um corpo bonito e uma boa casa para morar. Deus quer levar você para morar com Ele. É salvação que eu estou falando. Eu tenho batido nessa tecla que Deus está mais preocupado em salvar você do que curar você. Toda vez que eu peço cura para Deus de alguma coisa, Deus fala para mim, eu quero que você seja salvo. Nem que você morra disso. Eu falei, amém, Jesus. Se for para morrer disso, mas eu quero morrer em Cristo. Com Cristo. Acabou que ela foi no médico a última vez? O médico falou, agora tem que cortar aqui, ó. Era só o dedo. Ela amputou aqui, ó. Você lembra, né? Cadeira de roda, ela vinha aqui no culto. Nós batizamos ela na sua chácara, né? No mês de agora de julho, assim, era frio. Ela falou, pastor, eu quero me batizar. Eu falei, tá bom. Mas domingo agora. Eu falei, mas já? Passou uns dias, ela morreu, né? Bom, a pessoa que eu te falei, lá do casamento, 60 anos, infeliz. Pode ser que você esteja 10, 15, 20 anos sentado num banco da igreja infeliz, porque você ainda não descobriu o prazer de se relacionar com o noivo, que é Jesus. Eu falei lá no sábado lá, né? Evangelista é aquele que leva uma boa nova. Como que eu vou levar uma boa nova se eu só sei levar tristeza para os outros? Porque a minha vida é uma tristeza. Vou apresentar Cristo para a pessoa, mas eu sou uma pessoa triste com Jesus. Jesus é um peso para mim, em vez de ser... Ele é um cara que resolve minha vida em tudo. E quando não resolve, ele me ajuda a passar pelo vale. E pronto, acabou. Com Deus é vencer ou vencer, diz Cassiana, né? Com marido, sem marido, glória a Deus, eu vou tocar minha vida e acabou, meu amigo, porque eu não posso largar de Cristo. Olha que impressionante. É Cristo e acabou. Já falei uma vez para o pastor, se você largar de mim, eu tenho que ficar firme com Jesus. Porque é Ele que garante a minha entrada no céu, não é você não. Falei, o contrário também é verdadeiro. Se eu partir daqui, você fica firme com Ele aí. Desanima não. Olha lá, só no versículo 1, né? Então, para não desviarmos, a minha preocupação é essa palavra, desviar. Você conhece alguém desviado? Você conhece alguém desviado da fé? Eu conheço um monte. Um monte. Se você olhar nas escrituras, por isso que eu falo a importância de você ler a Bíblia, você vai encontrar uma palavra chamada Demas. Paulo dizendo para Timóteo, todos me abandonaram. Só ficou o João Marcos. Porque Demas amou mais o prazer deste mundo. O cara andava com o apóstolo Paulo, meu amigo. De repente ele abandonou, falou assim, que ele amou o presente século. Eu conheço um monte de gente que desistiu de andar com Jesus, de caminhar na fé. Sabe por quê? Porque amou isso aqui, amou o ventre. Eu fico feliz quando a pessoa não está vindo mais aqui no culto, eu fico sabendo que ela está indo em uma outra congregação, está sendo abençoada, glória a Deus, às vezes vou encontro, irmão, fica mexendo, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, que para mim igreja é igual restaurante, eu penso assim.
Se a comida é boa, você sai daqui para comer lá em Poxarel. Comida é boa, você vai lá comer. Agora, se a comida é ruim, você pode morar na frente do restaurante. Você fala, vou comer ele não. É barato, mas é ruim. Achou o Demas? Olha lá, Paulo falando a Timóteo, porque Demas me desamparou, tem texto que fala, me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, e Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Os caras saíram fora, largaram ele. Pergunta se ele desistiu de Cristo. E continuou firme, que a vida dele era com Cristo, não com os caras. Por isso que o texto do Velho Testamento diz aí, vai dizer, Jeremias, maldito o homem que confia no outro. Não é que eu não tenho que confiar no Sérgio, eu não posso fazer do Sérgio meu braço forte, o texto diz. Não é o Sérgio que me salva, é Cristo. Eu confio nele, mas sei que ele pode pisar na bola comigo. Por quê? Porque ele é igual eu, falho. Mas se a gente é amigo, quando ele falhar, eu vou falar, Sérgio, não, você falhou. Ele vai falar, pô, pastor, deu ruim. Me perdoa. Pronto, está resolvido. Por quê? Porque isso pode acontecer comigo também. Eu também posso falhar. E a nossa amizade não foi forjada num bar, no boteco, para acabar por causa de uma falha de um de outro. Somente quando a falha é reconhecida, né? Que a gente fala, não, eu errei. Então, olha lá, de Jeremias, né? 17:5. Assim diz o maldito homem que confia no homem e faz da carne seu braço forte e aparta do seu coração do Senhor. Acaba indo para outro caminho, fazendo outras coisas. Então, só no versículo 1 de Hebreus 2, faz a gente chamar nossa atenção de que importa a gente se apegar às verdades ouvidas. Qual a verdade? Aquilo que você está ouvindo da palavra. O que você está ouvindo da palavra? É a minha pegada hoje. Tem que conhecer Jesus. Você tem que desenvolver um relacionamento de leitura bíblica para você olhar para as escrituras e de capa a capa você encontrar Jesus. Porque quem já leu Gênesis, Êxodo, quando chega em Levíticos, dá uma preguiça de ficar lendo. Sacrifício disso, sacrifício daquilo, por causa desse sacrifício. A moça, uma matação de coisa. Mas cada detalhe daquilo era dizendo, vocês estão matando tantos bichos, porque um dia, quando João Batista encontrou Jesus na praia, o que João Batista falou para os discípulos dele? Eis? Por que ele chamou Jesus de cordeiro? Porque Levíticos vinha ensinando que tudo que acontecia matava um bicho, um bichinho daqui, um bichinho dali, e o que mais matava era cordeiro. Aí João Batista fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai resolver o problema de acabar com a matança de bicho. Por quê? Ele vai ser sacrificado. Quando você põe isso na sua cabeça, você fala, eu não posso deixar de me relacionar com aquele que se entregou por mim. É um caso de amor, gente. Lembra que Jesus fala em João 15? Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Ele escolheu você. Eu olho assim e falo, Deus me escolheu, eu não tinha nada para atraí-lo, mas Ele não me amou pelo que eu faço, Ele me amou pelo que eu sou. Ele sabe que eu sou um pecador e eu reconheço que sou um pecador, que necessito dele. Que sem Ele eu não tenho saída. Ele é tudo que eu preciso. Paulo vai dizer aqui, abre para mim, por favor. Deixa eu pegar o texto aqui. Salvei tanto. Filipenses 3. Quem é ele? Eu vou te mostrar. Perdão, falei Filipenses 3. Deixa aí em Filipenses 3, mas é aquele texto que fala assim. Eu não salvei aqui, deixa eu pegar aqui. Neles estão escondidos. Colossenses 2:3, aqui é Filipenses, Colossenses. Colossenses 2:3. Paulo vai falar para os Colossenses: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da terra. Por que eu tenho que conhecê-lo? Porque tudo que eu preciso está nele. Tudo. Às vezes a gente fica procurando fora dele. Tudo que eu conseguir fora dele me enche, me traz prazer, mas não me sustenta.
É momentâneo, é passageiro. Por isso que Jesus, quando chega, fala assim: eu vos dou a minha paz e deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, vocês, quem lê a história aí sabe, você lembra de uma festa que teve chamada Woodstock? Na década de 50, 60. Woodstock, a maior festa de rock que já aconteceu ao ar livre nos Estados Unidos. Woodstock, depois você olha lá, tem até filme sobre isso. Lá que começou a história do paz e amor, bicho. Era paz e amor, isso aqui, ó. Aqui tem outra coisa, aqui, quando você faz isso é outra coisa. Assim é paz e amor. Assim é o símbolo da facção lá. Por isso que a gurizada tá tudo tirando foto assim. Tudo é dois, eles falam. Se alguém ouvir isso vai querer me matar depois. Olha só. Assim, ó, simbolizava paz e amor, sem outra coisa. Todo mundo, ei bicho, paz e amor, mas aquela frase levantada no Woodstock, a paz e amor lá, o que era paz? Muita droga. O que era amor? Sexo livre. Sérgio, eles passaram semanas bebendo, fumando, cheirando, fazendo sexo assim, ó. Na rua, no palco. Era uma loucura. Depois você vê isso aí pra você ver. E Jesus está falando, essa paz, esse amor passa. Todo mundo curtiu, mas acaba, é passageiro. E Jesus fala, eu tenho uma paz para você que é duradoura, eterna. E um amor incondicional. Eu quero a paz e o amor de Cristo. Que a palavra de Deus vai dizer em Paulo, a paz que excede a todo entendimento. Vai para cima daquilo que o texto vai dizer, a paz de Cristo que excede, quer dizer, ultrapassa todo o entendimento. Vai para além daquilo que você imagina. Ultrapassa, extrapola. Tipo assim, você não está entendendo o que é a paz que Cristo tem para nós. Como diz o Estevinho aprendeu, ser louco não compensa, vovô? Ser louco não compensa. Não compensa largar Jesus. Não compensa. Por mais que seja atrativo. Então lá o texto que eu falei de Colossenses, né? Ribeiro? Olha lá, ó. Colossenses 2:3. Em quem, volta um pouquinho só no 2, se você falar. Olha lá, ó. Porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão lá em Laodiceia, e por quantos viram o meu rosto em carne, as pessoas que me viram, para que os seus corações, olha a preocupação de Paulo, o coração daquele povo sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento de quem? Olha lá. Para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Paulo está preocupado que eles crescessem conhecendo o amor de Deus em Cristo. Eu estou tentando pregar aqui para vocês, para dizer isso para vocês, que Paulo já disse lá atrás. Eu e você precisamos conhecer, compreender, experimentar, nos jogar nesse amor. Aí ele fala, por quê? Olha o versículo 3. Porque lá nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. Quer ser inteligente? Leia as Escrituras para você ver. Abre a sua mente. O Elias, meu cunhado, um dia falou para mim assim, cara, eu me dei tanto bem lá ele aposentou na prefeitura, né? Ele foi para um setor lá que tinha que ficar redigindo texto. Ele falou assim, os caras achavam que eu era o maior sábio. Por quê? Porque eu usava palavras da Bíblia. Eles falavam, o que é isso? De onde é isso? Ele falou, isso significa tal coisa. Porque as Bíblias antigas têm palavras rebuscadas, palavras eruditas, que a gente quase não entende aqueles significados, as Bíblias mais antigas. Um dia eu estava na reunião lá, o pessoal falou assim, agora é a sua vez. Quando falou assim, agora é a sua vez, eu falei assim, não, como eu falei, eu vou declinar. A pessoa, hã? Eu falei, não, eu vou declinar. O que é isso? Eu falei, olha no dicionário aí. Eu aprendi na igreja. Declinar é passar a vez. Declinar, eu não quero falar, deixa outro. Não, eu vou declinar, vou passar minha vez para o outro. Né? Chique, né? Você falar. Mas onde eu aprendi? Na Escritura, lendo Bíblia. Entendeu? Então Paulo está dizendo que lá em Jesus está o quê? Todos escondidos. Estão escondidos aonde? Quer descobrir esse tesouro? Cristo. Você está em Cristo, não está mais escondido, está revelado para você. Todos os tesouros. Que tipo de tesouro? Sabedoria e ciência. Capacidade.
aprendizado, tudo em Cristo. Mas a gente aprendeu esse Cristo de entrar aqui na porta da igreja, sentar, ouvir glória a Deus, aleluia, ir para casa e pegar a leitura bíblica só no domingo que vem, quando o pastor chamar aqui para ler. Que ainda nos envolvemos um caso de amor com Deus da nossa vida. Falar a verdade para você, eu tenho vergonha de certos crentes que nunca leram nem o Novo Testamento, com tantos anos de fé. Você vê a diferença de nós e o mundo islã? O cara tem que decorar parte do Alcorão, a criancinha. O judeu, o filho de um judeu, quando faz 12, 13 anos, vai fazer o Bar Mitzvah, ele tem que vir aqui na frente e citar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Pentateuco. Decor. Chupa essa manga. Aí se fala para um, vem aqui citar um versículo, ele vem aqui e fala, água mole em pedra dura, tanto bate, tanto que custa. Isso não está na Bíblia, filho. Ele fala, mas é bom, pastor. Quando não canta, o chão. Vou cantar um louvor, dá o microfone para a criança, o que ela sabe? Só essas porcarias que está rodando aí, porque é o que entra no ouvido, é o que está aqui, ó. Por isso a minha preocupação no primeiro texto que eu vou ler com vocês, de Hebreus. Eu estava numa palestra sábado, teve uma palestra na igreja do pastor Rubens, sobre maio, o mês laranja, maio laranja, sobre violência contra criança. Gente, eu pedi a palavra lá, daí eu falei, a gente pensa que o texto lá de Provérbios ensina a criança do caminho que deve andar, só serve para nós, crente. Aquele texto serve para tudo. Ensina a criança no caminho que deve andar, 23:6, né? Provérbios, confere. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dela. Quem aqui foi ensinado quando criança o caminho da palavra de Deus? Eu não fui. Mas fiz nos meus filhos, fazendo nos meus netos. Não por causa do que eu acho, mas por causa do que a palavra diz. Eu estou apostando na semente da palavra. Não estou apostando em mim, estou apostando na semente. Catarina, se ela receber essa sementinha desde pequenininha, uma hora vai germinar. Pode ser até que vocês não vejam com os olhos, foi o que eu falei um dia. Eu posso não ver, mas eu vou morrer crendo na transformação e na mudança. 22:6, falei 23, né? Educa, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Tem pai que fala, vai para a igreja. Não é ensinar ele ir para a igreja, é ir para a igreja com ele. É no caminho, estou falando igreja, mas é no caminho da sua vida, na sua casa, sentando, levantando. Ensina ele o caminho. Agora, isso aí também serve para o lado mal. O lado mal já pegou isso aí, está ensinando nossos filhos no caminho que não deve andar. Você acha que o que você vê hoje, dessas porcarias aí, começou quando? Lá na boquinha da garrafa, filho. Desde lá, que a gente achava bonitinho. Sentando. Ai, que legalzinho, ela sabe fazer. Agora não é mais garrafa, agora é explícito o negócio. Por quê? Ensinou a criança no caminho que não deve andar. Ou no caminho que ela deveria andar, segundo o conceito deles. E cresce com essa mentalidade depravada. Eu falei lá na reunião. Falei, a gente fala sobre isso aí, mas quem aqui tem criança pequena? O pessoal levantou a mão e falei, quando você vai comprar roupa para o seu filho, para sua filha, você acha roupa de criança? Não tem. É roupa de adulto, formato pequeno. Menininha de mini blusa, calcinha justinha, já toda sensualizada. E fala, que bonitinha, parece uma mocinha. Já sensualizando a criança. Aí esse bando de gente aí que faz essas coisas grandes, que eu não posso falar, senão cai a live aí, é atrativo, você está servindo assim, mas são os olhos deles. Pois é, mas você está contribuindo. Você está deixando, ouvindo dentro do seu carro, na sua casa. Faz uma festa de criança, em vez de fazer coisa de criança, bebida, música porcaria. Fala, meu Deus, que festa de criança é essa? Que coisa do mal. Mas sabe o que vão falar? É normal, pastor, todo mundo está fazendo. Eu não quero ser todo mundo, eu quero ser o mais quadrado disso. Muito bem, vamos voltar para o Hebreus, nem saí nem do primeiro versículo. Eu li com vocês o versículo 1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, com toda diligência, às verdades ouvidas, para que não ou jamais desviemos dela.
Aí ele vai dizer, pois se, versículo 2, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Eu vou fazer assim, ó, você vai ler em casa o capítulo 2, que eu não consigo pregar o texto todo. Eu vou pular lá para o último versículo. Olha aqui para mim um pouquinho. Quando você for ler a Bíblia, põe uma coisa na sua cabeça. Foi dividido em capítulo e versículo no século XVI, quando o Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, lá na imprensa. Sabe qual foi o primeiro livro imprensado? A Bíblia, impresso? Foi a Bíblia. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Você sabia disso? O primeiro livro que foi impresso, quando inventaram a prensa de fazer os livros, foi a Bíblia. Olha que chiqueza. Mas quando fizeram isso, que dividiram em capítulos e versículos, foi para a gente ter uma forma de estudar, porque isso aqui era uma coisa só escrita assim, aí fica difícil para você encontrar as coisas. Então, quando você estiver lendo o texto, começa a ler o texto, só para a hora que terminar o assunto. Terminou o assunto, você para. Ah, eu li o capítulo 1, tá, mas terminou o assunto? Não, então continua até terminar o assunto. É igual pegar conversa no meio do caminho. Tá? Depois você vai ler o capítulo 2, eu quero ler o versículo antes do 18. Veja o final do versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o quê? O autor da salvação deles. Jesus, o autor da salvação, passou por todos os sofrimentos, como eu e você, e pior que o nosso. Agora, por que tudo isso? Vai lá no versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são... O que o texto está dizendo aqui para mim e para você? Põe a cabeça para funcionar. O que o texto está dizendo? Eu estou pegando só o versículo, mas a ideia é o quê? Hã? Que ele está conosco? Olha lá. Para socorrer os que são tentados. Está difícil para você? Por isso que estou falando para você, conhecer Jesus. Ele sabe. Ele entende do assunto. Ele foi tentado. Ele pode socorrer. Ele pode te ajudar. Ele não vai te jogar para o buraco. Ele não vai te dar um nó. Ele não vai ser um pastor chulé como eu. Ele é o pastor, o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. Ele é poderoso porque ele passou por poucas e boas e está dizendo para você, eu sei que você está sofrendo. Eu estou contigo. Não vou te desamparar. Esse é o Cristo. Esse é o Jesus. É esse que eu estou falando para você que nós precisamos conhecer. Por isso que o tema hoje é conhecer Jesus é tudo. Sabe o que você precisa? De Jesus. Sabe o que eu preciso? De Jesus. Sabe o que o mundo está precisando? De Jesus. Ah, pastor, mas está todo mundo usando camiseta de Jesus, fulano vai na igreja. Não, não é o Jesus estampado na camiseta. Não é o Jesus que os outros falam dele, é o Jesus que você se relaciona com ele diariamente e que você tem um caso de amor com ele, e a sua vida expressa que você é dele. Alguém olha e fala assim, cara, ontem eu tive um grande privilégio, fui lá jogar bola com os meninos, no final da resenha teve churrasco, a gente conversando, sabe qual foi o assunto? Eu conversando sobre futebol com o cara aqui, o cara vira de lá para mim e fala, pastor, o que o senhor me disse esse negócio de pessoal que benze? Falei, os caras ficam me provocando, né? Aí começou, eu falei, aí, não vou falar aqui o detalhe, depois conto para vocês. Mas me deu oportunidade. E quando eu comecei a falar, todo mundo parou. As conversas pararam e ficaram assim. Mas aí deu o testemunho da minha mãe, o cara, sério, eu não sabia disso. Falei, Mas me provocou para me dar o material, questionou, eu falei, agora, senta que lá vem história. O Silvio falou assim, nossa, eu tenho medo do meu netinho seguir esse cara, que fala, hein? Eu falei, meu amigo, eu estava quieto falando sobre jogo aqui, esse cara que me chamaram. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Terminar, a pastora já olhou ali para mim. Ixi, acabou já. O que eu e você precisamos? De Cristo. Conhecer Jesus é tudo. Como que você serve um Deus que você não conhece?
Como você se relaciona com alguém que entregou a vida por você e você não conhece ele? Você não tem intimidade com ele. Quer conhecer Jesus? As Escrituras contam tudo sobre a vida dele. O que ele veio fazer, quando que ele passou a morar na terra, nascido de Maria, porque ele já existia antes da... Tudo que você vai ler lá, já aconteceu antes da fundação do mundo. Isso é doido. Paulo vai dizer que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de Deus falar haja luz, Deus já havia dito haja cruz. Quando você para pensar nisso, fala assim, eu vou me preocupar com o quê, meu amigo? Esse camarada é o top das galáxias, ele existe desde sempre, ele é o Senhor da minha vida. Eu tenho um caso de amor com ele, Jesus, eu e ele somos assim, ó. Por quê? Porque eu converso com ele todo dia. Eu leio as Escrituras para aprender, eu leio e falo assim, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, o Senhor podia me ensinar? Ele falou, só um minutinho, o Espírito Santo vai te dar uma dica aí. Ou você liga para alguém, conversa com alguém, o Isaac de vez em quando tem umas conversas, né? O Isaac manda para ele, pastor, o que quer dizer isso? Pastor, eu vi isso aqui, o que o senhor acha disso? Por quê? Porque a gente está se ajudando, aprendendo com o outro. Não é o texto lá de Provérbios? O amigo não afia o rosto do outro amigo como ferro afia o ferro? É assim. Só que se a gente se encontrar só nos domingos, se falar só no domingo, e só ler a Bíblia no domingo, eu tenho uma notícia para você. Deus não quer um amante. Jesus não quer um amante, quer um amor verdadeiro. Não quer alguém que se encontra só uma vez na semana. A gente tem que estar com ele todo dia. E ainda tem lugares da Bíblia. Tem lugar que não tem as Escrituras. Eu quero desafiar você a ler o capítulo 2 de Hebreus e escutar o autor de Hebreus pegar textos do Velho Testamento e dizer, sabe o que aconteceu em Jesus? Foi por causa disso. Sabe por que Jesus passou por isso? Foi por causa disso. Sabe por quê? Porque tudo isso era uma sombra do que ia acontecer. É assim, ó. O Velho Testamento está dizendo, olha, vai acontecer, vai acontecer. Lá em Hebreus, ele cata e fala, sabe por que aconteceu? Por causa daquilo lá. Sabe onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó, olhando para a sombra, olhando para o Hebreus que está contando e vivendo aqui, ó. Sabe por que aconteceu? Para ter o resultado de hoje eu estar aqui pregando. Foi uma sombra, o cara veio comprometendo e dizendo o porquê para chegar aqui hoje e dizer, deu certo. Tudo que eles fizeram, resumindo isso aqui, ó. Um vagabundo, um sem vergonha, um safado, um pilantra, um merda, um bosta. Foi salvo por Cristo. Só isso. E você olha para ele e fala assim, eu te amo, guri. Te amo tanto. Você não sabe o quanto que eu te amo. E eu queria dizer isso para você essa noite. Jesus te ama como ninguém. A gente está meio saturado disso, porque essa palavra te amo vem carregado de ofensas. Não, Jesus te ama como ninguém te amou. Hoje eu estava aqui limpando, ajeitando as coisas aqui. Eu entrei num pranto de choro, que esse sentimento de ser amado veio tão forte em mim que eu falei, Senhor. E Jesus falando comigo aqui, falando assim, ó, lembra lá no começo? Eu falei, lembra do cara que pregou para mim, como isso ele falou, eu te amo do mesmo jeito daquele dia. Não mudou nada o meu amor por você. Eu falei, como que o Senhor pode me amar desse jeito, Senhor? Ele ama o perdido, Ele ama o pecador, Ele ama todos igualmente. Eu queria desafiar você a fazer isso. Se relacionar. Senhor, em nome de Jesus, quero orar pela Dona Helena, pedir que o Senhor a cubra de bênção. Obrigado, Senhor, pela vida da Renata, pela recuperação dela, da Laura. Quero orar pelas pessoas que estão conosco agora, aqui online, que estão presentes. Aqueles que estão, ó Deus, claudicante, tutibiano, tropeçando, emperrados. E o Senhor estenda as tuas mãos e tire deste lodo.
tire deste lamaçal e os ajude a avançar, a caminhar, ó Deus, a viver contigo, a ter uma vida, ó Deus, repleta de bênçãos. E quando passarem pelo vale da sombra da morte, quando passarem pelas lutas, permaneçam firmes no Senhor, e que a passagem pelo vale seja só uma passagem mesmo, que o Senhor os ajude a atravessar o mar, atravessar a tempestade, passar por cima, ó Deus, de tudo aquilo que está emperrando essas vidas, em nome de Jesus. Abençoe as famílias que estão conosco online e os que estão presencialmente aqui. Muito obrigado. Em nome de Jesus, por essa noite. Nós vamos ficando